Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa cuia de junho. Júlia, seja bem-vinda. Coisa boa ter tu no grupo. Vou te deixar se apresentar e começar a apresentação quando tu quiser. Fica à vontade. Teu micro está desligado. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar compondo esse grupo. Fiquei bem animada com essa primeira apresentação. Então, eu sou a Júlia, eu sou intensivista pediátrica, rotineira da UTI de trauma do HPS. E o assunto que eu escolhi foi sobre solução salina hipertônica, principalmente porque eu estou estudando bastante o sódio para o meu mestrado, que eu devo defender agora no segundo semestre. E eu também queria aprofundar, eu tinha vários questionamentos sobre o uso na prática clínica, então eu aproveitei também para trazer um pouco sobre isso e para a gente poder discutir isso junto. Acho que não achei tantas respostas que eu queria, mas acho que vão vir vários questionamentos e vai ser um assunto bem legal. Aprendi bastante coisa e acho que tem bastante coisas para se discutir. Então, a minha aula eu dividi numa parte mais de conceito, assim, história, fisiologia, devo passar um pouquinho pelas indicações, falar sobre a infusão contínua, comparar a solução salina hipertônica com o manitol e falar um pouquinho, então, dos efeitos adversos dessa solução. Então, o conceito da solução salina hipertônica é toda solução de sódio que seja acima do 0,9%, que é a chamada solução fisiológica, e ela normalmente vai de 1,8% até 30%, sendo os mais comuns ali o 3%, que a gente tem mais na nossa prática clínica, os outros valores ali 5%, 7%, 20% são utilizados mais em outros serviços, assim, mais a nível de exterior. Um pouquinho da história, então, o uso da solução da salina hipertônica começou lá em 1920, quando eles fizeram um estudo em gatos e viram que a solução hipertônica ela reduzia o volume cerebral e uma solução hipotônica levava a uma herniação pela craniotomia. Mas eles começaram estudando um pouco mais com a ureia como para o manejo da hipertensão intracraniana e viram que não dava nada certo, porque ela dava muito rebote de hipertensão intracraniana, instabilidade de soluções, era muito tóxica. Então, eles passaram por estudo do manitol em 1960, viram que ele tinha menos rebote e menor toxicidade e tinha um controle mais sustentado da PIC. Então, ele começou a ser mais usado, né, tem sido, então, um uso bem consagrado, assim, a partir desse período, e por 1980, então, começou estudos mais com a solução salina hipertônica mesmo em humanos. Inicialmente, o primeiro estudo, ele falava de um tratamento para choque hemorrágico refratário, e depois, lá, 1985, 90, foi se avaliando melhor os efeitos cerebrais da solução salina hipertônica. E ela começou a ser estudada mais em pediatria, ali pelos anos 2000, e a partir de então que ela começou a ser mais utilizada. Sobre a fisiologia, então, a solução salina hipertônica ela tem diversos efeitos. O mais conhecido, o mais óbvio, é o efeito osmótico, que por conta disso vai levar a uma redução do edema cerebral e uma redução da hipertensão intracraniana, mas ele também tem efeitos a nível de expansão plasmática e de circulação, microcirculação cerebral, que vão também ter um efeito nessa redução do edema cerebral. E também efeitos cardiovasculares, com aumento do volume intravascular e da pressão sistêmica, um aumento do débito cardíaco e, portanto, um aumento da pressão de perfusão cerebral e também efeitos imunomoduladores e antioxidantes. E esses efeitos, então, vão levar a uma prevenção da lesão secundária cerebral. Falando um pouquinho mais de cada um desses efeitos, sobre o gradiente osmótico, ele leva a água do espaço intracelular intersticial para o espaço extracelular, no sistema vascular, levando a uma redução do edema cerebral e da pressão intracraniana. E o coeficiente de reflexão, o que é a capacidade de um soluto atravessar a barreira hematoencefálica, do sódio é 1. 1 quer dizer que ele não cruza a barreira hematoencefálica íntegra. Quando ele é 1, 100% do soluto não passa. Quando é 0, 100% do soluto passa. Então, isso é um efeito interessante, então, porque ele não ultrapassa essa barreira.
outros solutos, tipo o manitol, tem um coeficiente de reflexão um pouquinho mais baixo, ele passa um pouco, daí pode ter efeitos adversos por conta disso. Quanto à expansão do plasma e melhora da microcirculação cerebral, ele tem um efeito reológico, que faz hemodiluição, reduz a viscosidade do sangue, a resistência vascular, melhora o fluxo sanguíneo cerebral e melhora a perfusão cerebral global. Ele faz uma desidratação do endotélio, aumentando o diâmetro do vaso e melhorando a deformabilidade das hemácias. E quando a autorregulação está preservada por conta do aumento desse fluxo sanguíneo cerebral, ele faz uma vasoconstrição que também reflexa, que também faz uma redução da pressão intracraniana. E por conta dessa alteração, do aumento do diâmetro do vaso, da melhora do fluxo e do formato das hemácias, ele melhora a oxigenação, ele desloca para a direita a curva de dissociação da oxihemoglobina. Quanto ao efeito cardiovascular, em pacientes com sepse, tem alguns estudos que trouxeram que a solução salina hipertônica contribuiu para restaurar o potencial transmembrana de cálcio e preservou a contratilidade celular. E na insuficiência cardíaca descompensada refratária a diuréticos, a combinação de solução salina hipertônica e furosemida melhorou a redução de peso, a diurese e a preservação da função renal. Então, outros efeitos que eu não tinha conhecimento. Também efeito imunomodulador e antioxidante. Por redução do edema do endotélio, ele reduz a aderência e migração leucocitária, reduz citoquinas, muda o estado pró-inflamatório de macrófagos por um estado anti-inflamatório, restabelece gradientes eletroquímicos e potencial de repouso de membrana, regula estresse oxidativo e pode interromper a hiperestimulação celular e reduzir a apoptose. O início de efeito dele é de em torno de 15 a 20 minutos, o pico em 15 a 30 minutos, e a duração de efeito costuma ser de 90 minutos a 6 horas. Eu trouxe aqui essa tabela porque ela coloca a osmolaridade dos agentes para a gente ter uma ideia assim, de comparação e também a concentração do sódio. O Ringer lactato, que é o mais próximo da osmolaridade plasmática, ele ali na sequência o NaCl 0,9%, que não é tão fisiológico assim, tem uma osmolaridade mais elevada, um sódio de 154 mEq por litro, e aí, a partir dali a gente tem a concentração dos outros, das outras soluções. O manitol, ele é próximo ali do sódio 3% em termos de osmolaridade. E falando um pouquinho agora das indicações, então o mais clássico que a gente tem é para o tratamento da hiponatremia, tratamento da hipertensão intracraniana e para resgate da herniação cerebral, podendo ser usado em bolos ou infusão contínua. O que a gente usa mais a nível de guideline foi esse lançado em 2019, que foi um consenso, e esse guideline sobre o tratamento do TCE grave em pediatria. E ele colocava o uso tanto da solução salina hipertônica 3%, quanto do manitol, para o manejo da hipertensão intracraniana e da herniação cerebral, mas ele trouxe que não tinha estudos para preferir ou por um ou por outro, que não tinha evidência para conseguir orientar melhor, então deixava os dois de opção, considerando que meia grama de manitol por quilo fornecia a mesma dose osmolar que 2,5 ml por quilo da solução salina hipertônica 3%, mas deixando orientações de que o alvo de sódio deveria ficar entre 140 e 150 mEq por litro, podendo até ficar um pouquinho mais na hipertensão intracraniana refratária, mas que níveis acima de 160 já começavam a ter mais riscos de efeitos adversos a nível de coagulação, e de 170, então, isso se tornava mais severo. Então, trouxe um pouquinho das doses que eles recomendam nesse guideline também para as crises de hipertensão intracraniana, já tinha mencionado ali, de 1 a 3 ml por quilo. Pode ser aceitável em via periférica no primeiro momento, mas o ideal é no acesso venoso central. Para hiponatremia sintomática grave, a dose semelhante ali, um pouquinho mais de 3 a 5 ml por quilo, com o objetivo de levar o sódio de 4 a 6 mEq por litro para acessar uma crise convulsiva, né, pensando nessa hiponatremia grave, e aí, eles consideram que 1 ml por quilo de solução
de 3% de salina hipertônica, eleva a natremia em torno de 1 mEq por litro em condições normais de hidratação. E para infusão contínua, as doses seriam de 0,1 a 1 ml quilo-hora, e para isso precisaria de um acesso central obrigatório. Então, eu fui ver o que tinha de evidências para o uso da infusão contínua na nossa prática clínica. Tem estudos bem diversos, assim. O primeiro que eu revisei foi esse guideline para tratamento de edema cerebral em pacientes neurocríticos. É um guideline para adultos, publicado em 2020. E nesse guideline, que é de edema cerebral, é para diversas patologias, né, em adultos, eles trouxeram que não tinha evidência suficiente para indicar o uso da solução salina hipertônica em infusão contínua, com algum alvo específico de sódio, com o objetivo de melhorar desfecho neurológico. Mas colocavam que era consenso evitar a hiponatremia no paciente com dano neurológico severo pelo risco de piora do edema. Aí, alguns outros estudos. Esse foi um do Critical Care, de 2017. Foi um estudo que avaliou o uso da infusão contínua em pacientes com TCE. Foi um estudo multicêntrico prospectivo e também uma revisão sistemática em adultos. Esse estudo, eles avaliaram a infusão de solução hipertônica 20% de cloreto de sódio por mais 24 horas ou mais. Eles pegaram uma corte de 1.000 pacientes e pegaram aqueles que tiveram hipertensão intracraniana, 540 pacientes. E eles, então, viram aqueles que tinham usado a solução salina hipertônica, foram 140 pacientes, e teve, então, grupo controle com 400 pacientes. E nesse estudo, o odds ratio ajustado para sobrevivência em 90 dias foi de 1,74, favorecendo, então, que os que usaram a solução em infusão contínua. Não teve diferença em desfecho neurológico favorável, embora numericamente seja maior, da infusão contínua foi 45%, mas o P foi de 0,06. E o grupo com infusão contínua teve mais hipernatremia severa, 9% versus 2%, claro, mas não teve outros efeitos adversos, como injúria renal aguda ou mielinólise pontina. E eles fizeram também, nesse artigo, uma revisão sistemática, em que eles pegaram 8 estudos e encontraram que a solução infusão contínua foi associada com redução de mortalidade, 23% versus 31%, com a ratio de 1,4. Aqui na primeiro gráfico mostra um pretinho, é aqueles que usaram infusão contínua, e isso aqui é o sódio sérico, então, claro, os que usaram a infusão contínua tiveram um sódio sérico mais elevado. E quanto à pressão intracraniana, eles tiveram uma menor pressão intracraniana, os que usaram a solução infusão contínua. Nesse outro estudo, foi publicado no JAMA em 2021. Nesse de infusão contínua, não achei nada mais específico assim de pediatria. Então, esse também é um estudo em adultos, foi um ensaio clínico randomizado na França, com 370 pacientes adultos, multicêntrico, que pegaram pacientes com TCE mal-dourado grave. E aqui eles avaliaram os pacientes com risco de hipertensão intracraniana. No estudo anterior, eles tinham pego aqueles que já tinham hipertensão intracraniana estabelecida. Também usaram a solução salina hipertônica 20% por 48 horas ou mais. E eles tinham um protocolo de suspender daí se o sódio ficasse muito alto, e também um protocolo de retirada gradual depois de 48 horas, se o sódio fosse acima de 140. Mais de 80% desses pacientes usaram monitor de pique durante a internação, e eles tinham todo um protocolo também, se esse paciente tivesse hipertensão intracraniana, eles recebiam tratamento com salina hipertônica ou com manitol. Então, isso foi um problema, assim, que pode ter sido um fator de confusão nesse estudo, que o grupo controle também pode ter recebido solução salina hipertônica. Eles não encontraram diferença estatística em classificação funcional em 6 meses, nem em controle de hipertensão intracraniana, nem em mortalidade. Aqui nessas tabelas eles mostraram que em amarelinho os que usaram infusão contínua teve a osmolaridade sérica mais alta da infusão contínua, teve um sódio sérico mais alto,
E aqui na hipertensão intracraniana, apesar de não ter tido diferença estatística, parece ter uma tendência a uma hipertensão rebote. Então, isso foi uma coisa que chamou atenção. E não teve diferença no valor ali da pressão intracraniana. Em termos de efeito adverso, os que tiveram a infusão contínua tiveram 12% de hipernatremia severa, acima de 160, e no grupo controle 6%, e dos outros desfechos não teve tanta diferença ali em termos de ciência renal e distúrbio de coagulação, não foi muito diferente entre os grupos. Então, eles questionaram se talvez o N não tenha sido suficiente, porque os intervalos de confiança eram largos e por isso eles não tiveram uma boa resposta. Teve esse fator de confusão que os pacientes com hipertensão intracraniana receberam bolos de salina hipertônica também, então isso pode ter atrapalhado os resultados. Eles avaliaram também TCE moderado, que talvez também não foi só o TCE grave, então pode ter interferido. E eles questionaram essa questão do rebote da hipertensão intracraniana, questionando que talvez pudessem ter feito uma retirada muito rápida dessa solução hipertônica. Como esse grupo que estudou, que fez esse estudo, ele não gostou muito do resultado, no ano seguinte eles foram lá e fizeram outro estudo, avaliando daí o efeito da infusão, comparando da salina hipertônica na sobrevivência de pacientes com lesão cerebral, daí fizeram uma revisão sistemática e meta-análise. Então, aqui entraram 10 estudos, 1.800 pacientes, sendo que 1.500 com TCE e 89 crianças. 4 eram estudos clínicos randomizados, 6 eram estudos observacionais, avaliaram mortalidade hospitalar, desfecho desfavorável, hipertensão intracraniana e eventos adversos. E nessa revisão sistemática e meta-análise, então, eles encontraram uma mortalidade hospitalar menor no grupo que usou a infusão contínua, 0,68 de odds ratio, desfecho desfavorável também menor, significativamente, 0,60 de odds ratio, mas com o intervalo de predição aqui bem largo. Mortalidade em 90 dias também favoreceu o grupo da infusão contínua, pressão intracraniana menor no grupo da infusão contínua, com também intervalo de predição mais largo aqui. Injúria renal aguda não teve diferença entre os grupos, mas a hipernatremia severa também, eles encontraram ela mais significativa aqui no grupo que recebeu a infusão contínua. Então, alguns estudos com resultados diferentes, difícil de avaliar por conta da heterogeneidade dos estudos, tem pouquíssimo estudo em pediatria sobre isso. Trouxe essas evidências para a gente discutir na sequência. E trouxe aqui algo que eu encontrei na literatura também sobre comparando a solução salina hipertônica com o manitol. Então, só resumindo um pouquinho das características de cada um, eu falei bastante ali da fisiologia da solução salina hipertônica, que tem o efeito do gradiente osmótico, que tem esse efeito na expansão volêmica. E o manitol, ele também tem esse efeito do gradiente osmótico, mas, por outro lado, ele faz uma diurese osmótica. Ele impede a reabsorção de água pelo rim, então ele faz essa perda de água e acaba perdendo eletrólitos junto, o sódio, o potássio. E isso pode levar daí ao que é o principal efeito adverso, que é a hipovolemia e hipotensão. Ele tem mais efeito em termos de lesão renal, até 12%, né? A gente viu, apesar de ser relatado na solução salina hipertônica, um dos estudos, eles mostram todos uma baixa incidência de injúria renal aguda. Distúrbios eletrolíticos eu já comentei. Quanto ao rebote da hipertensão intracraniana, os dois podem apresentar, tanto a solução salina quanto o manitol, mas ele é mais acentuado no manitol porque ele tem um coeficiente de reflexão um pouquinho menor, que é aquele que eu comentei, que é a capacidade do soluto de passar a barreira hematoencefálica. Ele, digamos, 90% não passa, 10% passa. Então, isso que passa, se ele vai sendo feito um uso continuado, ele vai se armazenando ali no tecido cerebral, e ali ele pode, em acumulando, puxar novamente água para dentro ali da barreira do tecido cerebral e fazer esse edema rebote. Eu trouxe só
por curiosidade aqui, o coeficiente de reflexão da ureia, que é bem mais baixo, 0,59, por isso que nos estudos iniciais lá eles observaram que o rebote de hipertensão intracraniana era bem mais importante com a ureia e já aboliram o uso desde o início. Em questão de efeito adverso da solução hipertônica mais importante, assim, a gente viu, todos os estudos falam da hipernatremia, principalmente hipernatremia severa, que é aquela acima de 160, e por conta das oscilações rápidas pode levar a mielinólise pontina cerebral, coagulopatia, anemia por hemólise paroncótica, a hipercloremia, porque com toda essa carga de sódio que a gente dá também vai cloro junto, isso pode levar a acidose metabólica e essência renal. Como ele faz expansão volêmica, pacientes que já estão com sobrecarga hídrica podem não tolerar, pode levar a insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar, flebite se for usado um acesso periférico, e rebote da hipertensão, principalmente se tem lesão da barreira hematoencefálica, pode, então, acumular e fazer esse rebote de hipertensão intracraniana. Então, alguns estudos que eu trouxe, que eu achei mais interessante, comparando essas duas terapêuticas, esse estudo aqui de 2020 foi um ensaio clínico randomizado em crianças, com infecção do sistema nervoso central. Eles compararam um grupo que usou manitol de 4 em 4 horas, com outro grupo que usou um bolo de salina hipertônica de 10 ml por quilo, 3%, seguido de uma infusão de 0,5 a 1 ml por quilo hora. Todos eles tinham catéter de PICC, e os resultados, eles mostraram que os pacientes com a solução salina hipertônica, eles tinham ficavam por mais tempo com uma PIC menor de 20, tinham mais redução da PIC, uma PIC média menor, eles tinham uma melhor perfusão de pressão de perfusão cerebral, uma mediana de Glasgow melhor, do que comparado com o grupo manitol, menor tempo de VM, menor tempo de UTI, menor sequela neurológica na alta hospitalar. Nesse outro estudo, eles avaliaram a solução salina hipertônica versus manitol para crianças com cetoacidose diabética e edema cerebral. Foi um estudo retrospectivo de 11 anos com um banco de dados multicêntrico dos Estados Unidos, que foi composto daí por 43 mil crianças, que então, cetoacidose diabética e edema cerebral. A mortalidade desse estudo ela foi reduzida ao longo dos anos, provavelmente pela melhora do tratamento, mas a frequência da terapia hiperosmolar ficou em torno de 4% ao longo de todo esse período. O que foi interessante que o uso do manitol no início era bem mais acentuado, ali perto dos anos 2000 era quase 100% dos pacientes que usavam manitol aqui nessa bolinha branca. E a partir do que foi passando o tempo, a solução salina hipertônica foi ganhando seu espaço, até assumir em torno de 40%, então ficou meio a meio, mais ou menos, o uso de manitol, solução salina hipertônica, e 10% dos pacientes fizeram uso de terapia combinada. Nesse estudo, a solução salina hipertônica apresentou uma mortalidade maior, com a desvio de 2,7. Agora, falando um pouquinho do TCE, propriamente, em pediatria. Nesse estudo de 2019, foi um ensaio clínico randomizado com 30 crianças, não teve diferença entre o uso da solução salina hipertônica e manitol na redução da PIC. E nesse outro estudo de 2021, foi um estudo comparativo observacional em 9 países, e neles foi muito parecido o efeito dos dois, mas parece que a solução salina hipertônica teve um efeito um pouquinho melhor para a PIC mais elevada, PIC acima de 25, e em pacientes com instabilidade hemodinâmica. Então, a partir desse estudo, eles sugeriram talvez fosse mais benéfico em pacientes com PIC, hipertensão intracraniana refratária, PICs mais elevados, usar a solução salina hipertônica. Nessa revisão sistemática e meta-análise de 2020, que comparou então essas duas terapias no trauma crânioencefálico em adultos, ela observou uma redução da PIC,
uma melhora da PPC e uma duração de efeito maior com o uso da solução salina hipertônica. Já uma outra revisão sistemática em meta-análise, que foi em pacientes pediátricos com hipertensão intracraniana, de 2025. Foram 5 estudos com bastante heterogeneidade. Eles não encontraram nenhuma diferença entre a solução salina hipertônica. Favoreceu discretamente, mas não teve significância estatística. Da solução salina hipertônica manitol quanto à mortalidade, mudança de pique, pressão de perfusão cerebral, tempo de internação hospitalar, UTI, tempo de ventilação mecânica. E nessa outra revisão de sistemática, também em pediatria, daí em TCE, que é desse ano, fevereiro desse ano, foram 14 estudos, eles também não encontraram diferença entre a solução salina hipertônica e o manitol. Então, eu mostrei algumas patologias diferentes, né? Infecção do sistema nervoso central, uso para edema cerebral na diabetes, meta-análise em adultos, meta-análise em crianças, resultados bem diversos, assim. Eles ainda nessa meta-análise fizeram uma análise agrupada da solução salina hipertônica, que mostrou aquilo que a gente já tinha visto em outros estudos, que tem um aumento do sódio nos pacientes que usam a solução salina hipertônica, eles têm com mais frequência hipernatremia severa, mas a incidência de insuficiência renal, síndrome de desconforto respiratório agudo, não foram altas, e a mortalidade foi de 17%. E eles observaram que a PIC tinha uma redução da PIC tempo dependente. Ela era muito mais acentuada nos primeiros 30 minutos, que é o pico do efeito, e depois ela vai reduzindo esse efeito, mas eles encontraram efeito até 24 horas da redução da PIC. Então, a conclusão desse estudo, ele não teve evidência para dizer que solução salina hipertônica é melhor que o manitol para mortalidade ou desfecho funcional. Ambos reduziram a PIC, e também não tem evidência suficiente para dizer que nenhum dos dois melhora a sobrevida quando eles são parte de um protocolo de manejo. Tem muito estudo observacional, tem muito fator de confusão. Então é difícil realmente entender, eles baixam a PIC, mas será que eles melhoram a sobrevida e melhoram o desfecho funcional? Isso não está claro na literatura. Eles propuseram, então, um fluxograma de tratamento baseado em critérios clínicos e laboratoriais. Então, um paciente que tiver pressão intracraniana elevada de forma sustentada, fazer uma avaliação fisiológica da hemodinâmica desse paciente, do sódio sérico, osmolaridade, a pressão de perfusão cerebral, função renal, e a partir daí decidir qual do tratamento vai fazer, se o paciente está hemodinamicamente estável, com sódio sérico normal, que foi uma elevação isolada da pressão intracraniana, pode, de repente, fazer uso do manitol, mas se esse paciente tem hipotensão, hipovolemia, uma pressão de perfusão cerebral limítrofe, talvez seja mais interessante fazer o uso da salina hipertônica. O importante é sempre reavaliar esse paciente num período curto, 30 minutos, 1 hora, como ficou a resposta da pressão intracraniana, hemodinâmica, o sódio sérico. Se está controlado, ok, segue o monitoramento, mas se segue com uma pressão intracraniana refratária, eles sugerem escalonar a terapia com solução salina hipertônica, repetir bolos e a infusão, monitorar muito regularmente esse sódio sérico, ter esses safety checkpoints para avaliar a necessidade de suspender essa terapia e talvez partir para outras terapias de resgate, craniotomia descompressiva, enfim, outras terapêuticas. Tá, então, fechando essa parte, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos adversos associados ao uso da solução salina hipertônica. Então, o mais claro que a gente tem, que sempre é muito focado em relação dos níveis absolutos do sódio, em termos de hiponatremia e elevação muito rápida, fazer uma desmilinização osmótica, ou estar com hipernatremia e reduzir muito rápido, né, ou se fizer uma hiponatremia severa, um edema cerebral,
são efeitos adversos mais conhecidos que a gente tem já bastante cuidado, principalmente nas condições crônicas, né, de alterações de sódio, evitar essas oscilações muito rápidas. Mas vários estudos têm trazido um olhar também para as flutuações de sódio mais sutis, não propriamente tão hiponatremia ou hipernatremia, mas as flutuações que acontecem ali no dia a dia, e associando isso como um fator independentemente associado à mortalidade. Então, vários estudos em adultos já trouxeram isso, aqui em pacientes pós-cirúrgicos, aqui falando também pós-cirúrgicos em UTI, e nesse outro estudo falando em pacientes criticamente doentes com infarto cerebral. Todos eles trouxeram esse efeito das flutuações de sódio como um fator de risco independente para a mortalidade. E esse estudo de 2020, ele foi feito, então, em adultos no TCE grave, avaliando 240 pacientes em 14 UTIs da Europa, foi multicêntrico, e eles viram que avaliaram o sódio sérico por 7 dias e viram que a variabilidade do sódio foi um fator independente para a mortalidade em 28 dias. Então, esse é um tema que, para mim, na verdade, é de bastante interesse, porque eu fiz o meu mestrado avaliando a variabilidade do sódio no TCE grave pediátrico, e também encontrei uma associação bem importante com mortalidade, apesar de não ter sido independente, ele parece ser um marcador assim, de disfunção fisiológica e gravidade. Então, tem esse contexto da estabilidade fisiológica e de disfunção neuroendócrina, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófise. Também tem os fatores da nossa terapêutica, do uso da solução hiperosmolar, tem questões de desautonomia, né, falando no contexto assim, do TCE grave. Então, o cérebro que ele está com uma barreira hematoencefálica já lesionada, que ele é mais suscetível e vulnerável a essas oscilações osmóticas. Então, trazendo um pouco esse olhar assim também para a variação diária, o quanto isso pode talvez ser relevante, né? Não se tem uma ideia realmente se isso tem uma causalidade, mas tem chamado bastante atenção, assim, que parece ter uma associação importante com gravidade e mortalidade. Dos distúrbios do sódio d'água que também são envolvidos ali, que afetam nesse controle do sódio, o CIAD, síndrome perdedora de sal, diabetes insípidos, às vezes os pacientes com TCE grave, eles oscilam, e os neurológicos em geral oscilam entre uma síndrome e outra, então nada, urina muito, aumenta o sódio e diabetes, daí tu faz uma desmopressina e daí depois, no dia seguinte, ele tá mais com uma perdedora de sal, então às vezes é bem complexo tu tentar manter essa estabilidade do sódio nesses pacientes, e a hipertônica nesse contexto, às vezes, ela pode também deixar um pouco mais complexo esse manejo. Também, além disso, tem também o uso do cloro, porque a gente acaba dando uma supercarga de cloro nessa infusão de solução salina hipertônica. E tem vários estudos que trazem que também a hipercloremia é um fator independente para a mortalidade. Então, a recomendação de segurança que eles trouxeram na maior parte desses artigos, para ficar bem atento quanto ao uso da solução salina hipertônica, é tentar manter um sódio abaixo de 155 a 160, um cloro abaixo de 110 a 115, e uma osmolaridade máxima de menor de 320. Eu achei interessante trazer isso aqui, aprendi algumas alternativas terapêuticas para a hipertensão intracraniana, além da solução salina hipertônica, o manitol. Tem estudos com acetato de sódio, ele é meio difícil de conseguir, a solução pronta, em alguns locais eles fazem uma combinação do acetato de sódio com o NaCl, e usam quando tu tem um sódio que é ainda normal, mas tu tem hipercloremia.
E também a opção de bicarbonato de sódio, que é muito mais fácil e acessível do que o acetato de sódio. Tem uma osmolaridade fica mais ou menos semelhante à osmolaridade da solução salina hipertônica. Aqui eles sugeriram uma dose para adultos de 80 a 100 ml em 20 minutos. Ela foi em estudos efetiva para redução da pressão intracraniana. E também estaria indicado nessa situação de tu ter um cloro alto, mais um sódio dentro da normalidade. Então, alguns pontos que eu trouxe para discutir, que a solução salina hipertônica parece ter uma vantagem teórica em relação ao uso do manitol, mas que não conseguiu ser comprovada, né, os estudos vários trazendo alguns resultados diferentes. Mas tem a questão de que a maior parte dos estudos são observacionais, tem muita diferença em protocolo, tem alta heterogeneidade, então isso pode justificar esses diferentes resultados. E a gente tem essa informação, sim, melhora a pressão intracraniana, mas e o desfecho neurológico e mortalidade, será que tem impacto nisso? Então a gente também não se conseguiu ter uma boa avaliação nisso do ponto de vista científico. E lembrando que o manejo do paciente neurocrítico é super complexo, tem todo esse contexto da barreira hematoencefálica, principalmente falando dos pacientes com TCE grave, da autorregulação cerebral. Isso pode atenuar o efeito da solução salina hipertônica, pode ter um maior risco de hipertensão intracraniana rebote. Então, acho que a conclusão é principalmente que tu tem que monitorar muito, tem que estar o tempo inteiro reavaliando, e considerando, talvez, trocar essa terapêutica conforme fatores individuais e a resposta clínica de cada paciente. Então, acho que eu fui bem pontual. Então, queria saber, ouvir dos serviços de vocês, como é que é a prática clínica. Eu deixei aqui um QR Code com os artigos todos que eu coloquei na apresentação. E isso, convido todos a falar. Ótimo, Júlia. Trouxe bastante coisa, né, em bastante cenários diferentes. Vocês que têm mais experiência em um número muito maior de neurocríticos do que a gente, assim, a opção de vocês atualmente é a solução salina hipertônica? Sim, ela geralmente é a nossa opção. Muito raramente, às vezes os neuros no bloco usam o manitol, mas a nossa opção principal tem sido a solução salina hipertônica, mas a gente vê muito distúrbio de sódio, assim, apesar da gente cuidar muito regularmente, fazer controles 3, 4 vezes por dia, mesmo assim tem muita oscilação, né, por conta dos distúrbios intrínsecos, assim, e a hipercoleremia, enfim, então também me motivou a estudar mais isso para talvez repensar algumas situações clínicas, né? Talvez fazer uma abordagem diferente. E vocês fazem bolos para entrar ou entram com a contínua sempre? Em geral, a gente entra com a contínua quando a gente quer manter, quando tem um sódio que está abaixo de 140, para manter o sódio entre 140 e 150. E o bolos a gente faz na hipertensão intracraniana. Sim. Sabe que até a solução salina hipertônica menos, mas os neurocirurgiões têm com frequência solicitado que o manitol fique fixo de maneira profilática. E dói na alma, assim, né? Porque, claro, às vezes a gente não tem nem monitorização de pique, então são pacientes pós-neurocirurgia, de um modo geral, para retirada de tumor, coisas do gênero, que teve muita manipulação, enfim, que eles ficaram com a impressão de que pode evoluir para edema, e aí pede para deixar profilático, não necessariamente com uma pique elevada. Complexo, né? Porque a gente mal tem evidência que isso melhora o desfecho na hipertensão intracraniana. Imagina na ausência. Do ponto de vista, ainda mais sabendo do manitol do efeito cumulativo, né, de hipertensão intracraniana
rebote, enfim, feito, né, cumulativo para insuficiência renal, para hipovolemia, enfim. Aí realmente eu revisei até para ver se mesmo a solução, a infusão contínua tinha evidência para deixar como uma prevenção para hipertensão intracraniana. Isso também não é claro, esses estudos eles divergem nesses resultados, alguns até sugere, a gente vê que eles fizeram vários estudos assim tentando mostrar que tem efeito, mas resultados mais controversos, assim. Então, acho que tem que ter bastante cuidado nessa indicação, porque às vezes tu está expondo o paciente a efeitos adversos sem um real benefício daquilo que tu está oferecendo, né? É exato, porque tem muita plausibilidade fisiológica, mas e aí eu acho que todo mundo fica tentando comprovar cientificamente. Isso, porque a fisiologia ali eu achei muito bonita. Tinha um monte de coisa que eu aprendi. Meu Deus, é sensacional essa medicação. Quero para todo mundo. Só que tu vai olhar ali nos estudos, não parece assim que o efeito é tão potente assim, né? Sim, porque, que nem tu disse, super multifatorial, né? O que Uhum. o desfecho, então, super complexo. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário, colaborar com alguma coisa? Nossa, eu queria dizer que foi ótimo, eu aprendi muito lá, aprendi um monte de coisa. Para variar, é sempre muito bom te ver falar. E quando vocês estavam comentando, eu estava pensando em várias situações clínicas, assim, que como essa coisa de manejo neurocrítico é uma área tri obscura, assim, né? A gente, olha só tudo que tu revisou e eu acho que a gente quase fica com mais dúvida do que, do que Quando eu vi só, resposta. mais artigo, meu Deus, e Isso. não terminava nunca, assim, e eles não chegam numa conclusão, eles não se conversam, né? Cada um parece que vai E, numa linha diferente. E, na verdade, acho que, Enfim. sei lá, para mim, o que eu tirei de uma das muitas coisas aprendi, mas o que ficou de conclusão, assim, é que acho que várias vezes a gente extrapola para várias situações clínicas muito diferentes do que são os estudos, assim, e me lembro de muitos casos de pós-parada, por exemplo, assim, edema cerebral, enfim, de outras causas, que acho que vários desses manejos são extrapolados, que são coisas que a gente não tem evidência forte nem para situações que foram estudadas, e aí acho que ficou para mim o que mais me chamou a atenção essa informação aí que tu trouxe da variabilidade do sódio, e estou muito curiosa para o teu mestrado, quero muito ver teu trabalho, porque acho que é uma coisa que talvez a gente também não pense tanto assim, né, que além de uma coisa que não tem evidência, cara, traz impacto para o paciente, assim, né, às vezes coisas que a gente não pensa, olha, tipo, quantas vezes a gente vê uma super variabilidade de sódio por coisas que às vezes, por contas que a gente faz, assim, né? Então, enfim, para mim acho que ficou de reflexão, assim, mas aprendi um monte, muito bom. Eu aprendi um monte também. Gostei bastante de revisar. Obrigada, Vera. E é exatamente isso, né? A gente fica, vamos para o outro lado, a gente é super crítico com a coisa do excesso de sódio, que o excesso de sódio gera um balanço cumulativo piora desfecho, nanã, e daí neste ponto a gente esquece de olhar, entre aspas, né? Negligencia essa variabilidade imensa de sódio e muitas vezes, olha a porcentagem que deu, né, de hipernatremia, para algo que não conseguimos comprovar ainda que muda tanto o desfecho assim, né? É algo bem sério, assim. Foi super pontual, Júlia. Deu muita informação em bastante tempo. Pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão daí a gente vai finalizando. Júlia, muito obrigada. Adorei, aprendi um monte também. Até a próxima. Até julho, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.